Olá, bom dia família Conexões. É mais uma vez um prazer estar com vocês aqui, reunidos nessa nossa terceira live, onde a gente vai falar um pouquinho das questões das gerações, né? Essa geração Y, X, Z e toda essa confusão que acaba criando entre essas gerações. E conosco aqui, mais uma vez, a King Play. Muito obrigado pela King Play, pelo espaço, pela dedicação e pelo carinho que tem nos dado, como sempre. Hoje recebemos aqui a nossa amiga Alessandra. Ela é especialista em recrutamento e seleção, em treinamento. Então ela faz toda essa parte de desenvolvimento, não só da pessoa que ela faz a contratação, mas também daqueles que são os gerentes dessas pessoas. São os treinamentos de líderes que ela aplica, que de fato vale muito a pena e é muito bom. Alessandra, prazer estar com você aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, um prazer enorme participar do time das Conexões Empresariais. Sem dúvida. Orgulho em pertencer a esse projeto que faz toda a diferença para nós, principalmente para quem está empreendendo, né? Ficar sozinho não é fácil. Não é fácil não, sem dúvida. Muito prazer receber vocês aqui conosco. E fala um pouquinho pra gente o que é a Primore, o que é essa questão de recrutamento e seleção. Explica um pouquinho pra gente e pro público que está nos assistindo. A Primore é uma empresa que nasceu de um sonho, de trabalhar com gente, de um propósito que eu tenho muito forte comigo, que é mudar o mundo através da educação. E isso é, no mínimo, desafiador. Então, eu venho do mundo corporativo, eu fiquei no mundo corporativo por muitos anos, e quando eu me desliguei de lá, eu falei, bom, agora eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, e eu vou sonhar junto com outros empreendedores. Então, a Primore nasceu para trabalhar assim, nasceu para ajudar os pequenos e médios empreendedores a terem desenvolvimento de pessoas e fazerem com que as pessoas cresçam e se desenvolvam. Hoje é o nosso maior potencial, é o que faz com que as pessoas de fato se engajem, que de fato fiquem conosco e façam a diferença. Sem gente, nós não temos nada. Sem dúvida, sem dúvida. E como que as empresas, os empresários avaliam essa questão do treinamento com a equipe ou treinamento com os líderes que você aplica? Hoje vem mudando. Se a gente for pegar historicamente, o processo vem sendo alterado. As pessoas não são formadas, as faculdades, as instituições de ensino mais formal não ensinam como as pessoas se comportarem no mercado de trabalho. Então, dentro do mundo corporativo, a educação corporativa está ganhando bastante força. Até porque a gente vive um cenário de falta de engajamento muito forte. Quem nunca teve aquele problema, meu funcionário não chega no horário? Ou meu profissional falta e não avisa? Ou a pessoa trabalha por 8 horas, mas produz por 3. Então, são problemas que nós vivemos, independente do tamanho da empresa, todo mundo tem. Sem dúvida. Então, isso está trazendo uma consciência maior para os empresários de que é importante investir. A questão é como investir. Sim, sem dúvida. E há números que comprovam esse tipo de engajamento ou não engajamento dentro das empresas em geral no Brasil? E é muito assustador. A Gallup lançou uma pesquisa, divulgou, na realidade, o resultado de uma pesquisa no final de 2017, dizendo que hoje, aproximadamente 27% apenas de todos os profissionais que são CLTs são engajados. Esse número é assustador. Se nós formos falar em 73% de pessoas que não estão engajadas... 73? 73. Uau! Isso me dá um medo enorme. Sem dúvida. Porque, vamos pensar, eu tenho 10 profissionais da minha empresa, 7 não estão engajados. É muito alto. E o que fazer para engajá-los? Como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade e fazer com que isso aconteça de fato e sem perder dinheiro? E há algumas técnicas para isso? Várias. Mas talvez a principal dela, conheça o seu público. Entenda o que de fato você quer. Então, independente de qual que seja a empresa, eu tenho que ter muito claro qual é o propósito. Para onde a empresa está indo, porque aí eu consigo alinhar o que a empresa tem versus o que o funcionário vai me dar. E qual caminho a gente vai seguir. Entendi. Poxa, muito bacana. Mas 73% é um número muito absurdo. Muito alto. Assusta, né? Assusta. O índice de rotatividade dentro das empresas é muito alto. Hoje em dia, nós estamos sofrendo um apagão de talentos. Vagas nós temos uma infinidade abertas. Em qualquer meio de recrutamento que você for, tem um número absurdo de posições abertas. Porém, de candidatos qualificados, é mínimo.
E aí o comprometimento, inclusive, para essas pessoas irem para os processos seletivos, menor ainda. Uau. Uau. Isso de fato assusta, né? Até porque nós, empresários, a gente precisa da dedicação dos colaboradores. E se não há essa dedicação, naturalmente o desempenho da empresa acaba caindo, né? Perde qualidade tanto no trabalho como nos resultados, né? Exato. Nossa, impressionante isso. Impressionante. Mas tá aí a Alessandra para nos ajudar a melhorar essa situação, né? Esse cenário, né? Queria abrir aqui um pouquinho para que vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, façam suas perguntas, façam seus comentários, manda nosso oi aí pra gente. E acho que, se não me engano, deve ter alguma pergunta aí do nosso público. Fernanda, pode passar pra gente um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores aí da nossa live? Olá, bom dia a todos, bom dia família Conexões Empresariais, bom dia aos amigos que estão acompanhando a gente em mais uma live. Bom, vamos lá, temos vários alôs e bom dias aqui, vamos começar. Vamos lá para o primeiro, quem for a primeira pessoa? Carol Pelúcio, estamos aqui com várias palminhas, bem animada. Roberto Oliveira, deixando o seu bom dia. Temos Rita Azevedo, bom dia. A Andréia Mello, bom dia a todos, muitos bom dias. Débora Medeiros Lima, cheguei, Ale. A Regina Rodrigues, bom dia. O Paulo Gomes, bom dia. A Verônica, dizendo aqui o bom dia dela. O Roberto Mota, bom dia. E ele diz, voa Conexões. Muito bem. O Gabriel Sete, bom dia. A Cibele dizendo bom dia também. Reinaldo Martins. Martim Alberto, bom dia. Então são muitos bom dias para vocês. Bom dia, galera. Que bom dia. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Bom, então vamos dar uma sequência aqui. Tem alguma pergunta, Fernanda? Temos, vamos começar aqui. Nós recebemos aqui 3 perguntas que estão bem alinhadas aí, eu acho que dá para responder na sequência. A primeira delas é para a Alessandra, né? E diz o seguinte: quais são as gerações que estão no mercado de trabalho hoje? Perfeito. Na realidade, hoje nós temos 5 Uau. que se misturam. Nós temos, didaticamente falando, nós temos os veteranos, que são as pessoas mais antigas, que já foram aposentados e que ainda permanecem no mercado de trabalho. Nós temos os baby boomers, que estão saindo do mercado de trabalho, mas por uma questão econômica, por uma questão política, ainda permanecem e dividem esse espaço conosco. Empresas que são mais tradicionais, que têm aqueles profissionais carreiristas que ficam nas empresas por 25, 30, 35 anos. Essa é a característica principal de um baby boomer. São pessoas com mais de 55 anos. E aí a gente entra para gerações que têm realmente o maior peso no mercado de trabalho hoje, que é a X, a Y e a Z. A X são profissionais que já estão no trabalho há algum tempo, são profissionais extremamente comprometidos. Essa talvez seja a característica mais principal dessa geração. Essa geração, qual que é a faixa etária de idade? Vamos colocar que são pessoas que estão acima dos 40 anos. Existe uma divergência muito grande em relação aos autores quando fala de idade. Alguns colocam um pouco acima, outros um pouco abaixo. Mas na média, né? Mas a média é 40 anos. Legal. São os profissionais que são ambiciosos, prezam por status, querem status não de uma forma pejorativa, mas eles querem ter um bom trabalho, querem ter um bom cargo, querem ter um bom salário, querem ter uma boa casa, querem ter um bom carro, um status. Querem ter uma escola bacana para deixar o filho estudando. A Y e a Z talvez seja o nosso calcanhar de Aquiles hoje, porque são as gerações mais questionadoras, são mais impulsivas, são mais ansiosas, são mais ambiciosas. E aí nós temos profissionais entrando hoje no mercado de trabalho com 18 anos, que é Z, mas nós temos profissionais no ambiente de trabalho com 35, que é Y. Então, Y ou millennium, algumas pessoas entendem dessa forma também. E um número que, para a gente ter aí uma dimensão, 75% hoje das pessoas que estão disponíveis no mercado de trabalho fazem parte da geração Y. Ou seja, ou nós aprendemos a trabalhar com eles, ou nós aprendemos a trabalhar com eles. Porque é um conflito de ideias, né? Conflito de ideias, conflitos de padrões de trabalho, de crenças.
Então, ou nós juntamos e fazemos com que as pessoas propiciem um ambiente para que todo mundo participe e aprendemos a lidar com as diferenças. Como que a gente pode fazer para conseguir se comunicar com essa geração? Tem alguma ideia de como a gente pode se comunicar de fato melhor com essa geração para que não haja esse conflito? O conflito ele vai existir, isso é fato. Né? Mas eu estava num cliente recentemente e ele disse uma coisa que foi muito interessante. A gente precisa trabalhar ideias e não pessoas. Então, o conflito de ideias ele é totalmente saudável. O que acontece, e aí o gestor, o empresário, se o empresário é o gestor dessas pessoas, ou se os gestores desse empresário precisam respeitar principalmente as características. Então, se nós fôssemos falar aí de algumas situações, né, que podem nos propiciar a isso, a primeira delas vamos quebrar paradigmas. O que é certo não é certo. Ou melhor, foi certo e hoje mudou. Né? Então, eu li em algum lugar alguém que disse assim, o gestor atual hoje, ele precisa estar conectado internacionalmente, trabalhar localmente e conhecer as pessoas mundialmente. Tá fácil. Fácil? Super fácil. O Google tá aí que pode nos ajudar. E hoje em dia a educação é mais próxima de nós nesse processo, né? Mas a quebra de paradigmas é o primeiro. Além disso, potencializar o que as pessoas têm de melhor. Não existe candidato perfeito, não existe profissional perfeito. O que existem são pessoas com características e eu vou potencializar o que elas têm de bom e não o que elas têm de ruim, que é a tendência do ser humano. Mas nós olhamos para o nosso profissional, ele tem isso que não serve, isso que não me atende, isso que não é legal. Tá bom, mas o que ele tem de bom? Né? O que ele pode trazer de bom para mim? Então a geração Y e Z são impulsivos, são ansiosos, são ambiciosos. São. Eu só olho o que é ruim. Eles são criativos, eles são rápidos, eles são dinâmicos, eles pensam, eles fazem conexões com muita facilidade, eles pensam globalmente. Isso eu não olho. A gente tem que olhar as qualidades, né? Não só simplesmente os percalços, né? Os defeitos. Exato. Em termos, né? Defeitos em termos, né? A gente tem que também olhar as qualidades e tentar absorver o melhor possível dessas qualidades, né? Sim, e as qualidades que eles têm são muitas. O que acontece é que eles não têm a paciência de esperar. Então, se eu tenho, por exemplo, um gestor da geração X, que é extremamente comprometido, e a gente tem aquele jargão, eu uso a camisa da empresa. O geração Y e Z não usam a camisa da empresa, eles usam a dele. Então, você quer que eu compre o seu compromisso? Me faça entender que vale a pena. Aí muda a sistemática de contratação até, né? Não só de contratação. Contratação também, mas também o processo que eu vou fazer a gestão dessas pessoas. Sim. Então, hoje, quando eu vou falar com a geração X, por exemplo, um profissional da geração X, para delegar uma tarefa, provavelmente eu vou dizer para ele, olha, você precisa me entregar isso e é assim, 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 assim. E você dá toda a orientação do como fazer para ele. O geração Y e Z, eles não querem o como, eles querem o porquê. Para que eu vou fazer isso? Qual é o objetivo que eu vou fazer isso? Para onde a empresa vai com isso? E aí volta na questão da quebra de paradigmas. Perfeito. Porque eu, empresário, não quero dizer, a maioria, né? Não quero dizer para o colaborador, por exemplo, qual é o faturamento da minha empresa? Quais são os planos estratégicos da minha empresa? Para onde a minha empresa está indo e por que está indo por esse caminho? Eu acho que a gente tem que levar em consideração hoje que as empresas funcionam com os funcionários, né, com os colaboradores, como se fosse um time, né? Não é mais aquele departamento onde se você vai lá e faz aquilo que você está determinado a fazer. Você tem que, de fato, unir essas pessoas para que, de fato, tenha uma integração maior, não é isso? Exato. Perfeito. Perfeito. Vamos abrir para mais algumas perguntas. Quem tiver pergunta, por favor, mande. Vamos colaborar, vamos interagir, porque isso de fato é importante. Fernandinha, pode falar essas perguntas para a gente aí? Vamos lá, olha, são muitas perguntas, eu já vou avisar vocês que estão participando. Primeiro, agradecê-los pela participação e avisá-los que a Alessandra vai responder essas perguntas depois, porque realmente nós temos muitas perguntas aqui. Eu vou selecionar algumas. Eu até ia fazer uma brincadeira perguntando para ela, Lê, existe conflito entre as gerações? Sim ou claro? Sim e claro. Então,
ela já acabou respondendo aí que, claro que tem os conflitos, então eu vou passar aqui algumas perguntas e peço desculpas àqueles que a gente não conseguir falar aqui no ar a pergunta, mas depois ela responde, todo mundo vai ter a resposta. Então vamos lá. Com certeza. A Roberta Oliveira pergunta o seguinte: Alessandra, de que forma você pode nos ajudar? Você oferece um pacote de soluções? Então a Lê vai responder e volta para mim para eu fazer mais uma pergunta. Vamos lá. Perfeito. Muito obrigada pela pergunta, Roberta. Sim, existem várias formas que nós podemos ajudar. A primeira delas é trabalhar, por exemplo, o processo de recrutamento e seleção das empresas. A partir do momento que nós definimos de forma correta qual é o perfil, fica mais fácil contratar para diminuir os embates e os conflitos que nós temos. Uma segunda alternativa é treinar as pessoas que nós temos dentro da empresa. Comercialmente falando, é muito custoso conquistar um novo cliente. A mesma coisa vale para um colaborador. É muito caro eu contratar um novo colaborador, né? O Brasil, você que não me deixa mentir, contador. Sem dúvida. Os nossos encargos trabalhistas são muito altos. Demais. Né? Então, se eu consigo ter a pessoa dentro da empresa e fazer com que, possibilite com que ela performe melhor. Então, como é que a gente consegue trabalhar isso? Com o treinamento dos líderes. Sempre é de baixo para cima. O dono da empresa precisa entender que isso é importante. E aí o dono entendendo, a gente cascateia isso para os líderes e aí a coisa fica mais simples. E aí nós fazemos um trabalho integrado. Eu contrato bem, o líder é treinado de uma forma correta, que faz com que o ambiente de trabalho fique mais propício, mais frutífero para que as pessoas falem. Harmonioso. Mais harmonioso, essa é a palavra. Perfeito. Fernanda? Vamos lá. A Débora Medeiros pergunta aqui. Fiquei curiosa também para saber a resposta. Vamos lá. Qual a idade que dá mais trabalho para contratar? Essa pergunta é engraçada, no mínimo. Não tem uma idade que dá mais trabalho para contratar. Existem características muito específicas das gerações, mas vamos dizer que a que é mais desafiadora são a geração Z, com certeza. A geração Z, ela é... Primeiro que ela não acredita mais no trabalho formal. Falando em idade, a geração Z é... 18, 19 anos até 27, 28. Se nós formos olhar o número de empresas que são abertas no Sebrae, né, de MEI, de startups, estão nessa faixa etária. Perfeito. As pessoas não acreditam mais no trabalho formal e também não da geração Z, né, e não acreditam que terão apenas uma profissão na vida. Então, se a gente for olhar, eles abrem várias frentes ao mesmo tempo. Aí eu sou empresário, eu tenho a minha empresa, geralmente relacionada à tecnologia, infoprodutos, eu também trabalho CLT. CLT é quando dá tempo. Eu também trabalho como CLT, eu também tenho um grupo de atividades com meus amigos. Então, o maior índice dos processos que eu faço de ausência são da geração Z. E a forma de se comunicar com eles também é diferente. Eu não ligo mais, eu mando WhatsApp. Mudou tudo, né? Muda tudo. Não ligo mais para o candidato, ele não me atende. Verdade, muda tudo. Tem mais alguma pergunta, Fernanda? Tem sim. Bom, a geração Z, então, é aquela famosa tudo ao mesmo tempo agora. Também. É assim, né? Não é só a Z, a Y também é assim. Olha, nós temos aqui uma pergunta do Adriano Galdin. Ele diz aqui: qual dicas, Ale, você pode dar na hora de uma entrevista de emprego, independente da geração? Ok, boa pergunta. Numa entrevista, na realidade, eu não digo nem de perguntas, mas eu digo do ambiente. O ambiente tem que ser extremamente descontraído. Às vezes nós vamos para a entrevista e a maioria das pessoas que fazem entrevista acabam cometendo erros muito simples, por exemplo, de checar informações que estão no currículo. Então você é casado, então você mora na rua tal, você tem o 2º grau, a escolaridade X. Isso não é importante. Ou fazerem perguntas do tipo: o que você faria se? Me conta o que você faria se fulano ou alguém gritasse contigo. É óbvio que essa pessoa não vai responder o que você não quer ouvir. Ela já tem na cabeça dela um padrão de resposta. Já vem treinado, né? Já vem treinado. E eles são bem treinados nisso. Sem dúvida, com certeza. E aí acontece o que geralmente os empresários que eu tenho mais contato falam: nossa, mas na entrevista ele foi perfeito. Nos 3 primeiros meses ele foi perfeito. Saiu do período da experiência. Mudou tudo. Tive todos os problemas e mais alguns.
né? Então, o ambiente na entrevista tem que ser um ambiente extremamente descontraído, tem que ser um ambiente extremamente gostoso, né? Primeiro, a gente tem que começar a quebrar alguns paradigmas, por exemplo, de onde eu vou fazer entrevista. Eu vou fazer entrevista num bar, eu vou fazer entrevista num parque, eu vou fazer entrevista na recepção, sabe? É claro, tirando vagas que são extremamente confidenciais, guardando aí as características mais específicas da posição, né? Mas eu vou perguntar para a pessoa coisas do dia a dia dela. E se eu tiver que perguntar alguma coisa muito específica, por exemplo, como você trabalha sob pressão? O que você acha que a pessoa vai me responder? Tranquilo. 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 Sem problema nenhum. Diferente, por exemplo, se eu pergunto para a pessoa, me diz uma situação onde você foi extremamente pressionado. Aí a pessoa já tem que pensar um pouco mais, né? E aí depois que ela me respondeu, eu falei, como que você lidou com isso? Foi difícil, hein? Me fala como que você lidou com isso. Sem dúvida. Você quebra o esquema mental da pessoa. Porque ela está preparada para te dizer, eu sei fazer e eu já faço. Tá bom, então me fala algo que você já fez. Aquele treinamento foi pro espaço, né? Acabou. Você quebrou o esquema mental da pessoa e a probabilidade dela mentir diminui. Não significa que vai zerar, mas diminui. Muito. Sim. Então, assim, resumindo, ambiente agradável. Se tiver que fazer alguma pergunta mais específica, que seja do passado e não do futuro. Entendi. Mais alguma perguntinha aí, Fernanda? Temos por favor. Várias aqui. Olô, muito bom. Algumas, depois a Lê vai ter lição de casa para Oba! fazer. Bom, uma pergunta aqui eu achei bem interessante e que pode certamente permear aí muitas pessoas essa mesma dúvida. Como minimizar os conflitos entre os colaboradores estando numa empresa voltada para a produção? Ou, na verdade, uma empresa de qualquer área. Existe alguma dica, algum segredo, alguma forma para a gente minimizar esses conflitos? Existe. E é algo que nós usamos há muitos anos. Comunicação. Só que uma comunicação de forma clara, uma comunicação de forma transparente e uma comunicação verdadeira. E além da comunicação, a escuta ativa, mas escutar de verdade, né? A geração X, ela tem uma característica mais independente, né? Ela sabe o que ela tem que fazer, ela vai e ela faz, porque ela tem aquele famoso comprometimento com a empresa. A geração Y e Z, ela quer ser reconhecida constantemente pelo que ela faz, por todas as entregas que ela propicia, né? Então, estar presente, estar próximo, mas de verdade, né? Com eles diminui muito a questão do conflito. E se você já consegue valorizar o que eles têm de bom, melhor ainda, porque eles se sentem importantes. E não é só se sentir importante que você está me olhando, mas eu quero fazer parte do processo decisório da empresa, eu quero fazer parte da estratégia. Então, como é que eu resolvo o conflito com eles? Coloquem eles para resolverem os conflitos. Fala, você está com um problema comigo? Como é que a gente resolve? Seja direto, né? Direto, sem mimimi, sem dupla interpretação, eu posso entender de uma forma e você de outra. É ser claro. Claro e objetivo, né? Claro, objetivo, verdadeiro. E aí a gente entra também no papel do gestor. Muda um pouco. Então, gestores, tomem cuidado com a postura de vocês, né? Nós precisamos mudar um pouquinho o conceito do que é o papel do gestor. Eu já não sou mais um gestor de pessoas, eu sou um mentor. E qual é a diferença? Isso muito rapidamente. Qual é a diferença de gestor para mentor? Gestor orienta, mentor faz junto. Nesse caso, você divide a responsabilidade entre o gestor e os comandados, né? Sim, entre as pessoas. Eles não querem ter autonomia? Eles não querem ter poder de decisão? Olha como é mais simples para eu, gestora, dividir isso contigo. Porque hoje, se eu faço alguma coisa, se eu dou uma orientação para alguém e essa orientação não sai da forma com que eu espero, de quem é a responsabilidade? É dos dois, né? É minha. Também. É minha. A partir do momento que eu faço contigo, de quem é a responsabilidade? Assim. É nossa. Então a gente divide peso. Sim. E eles se sentem muito mais felizes com isso. Porque se eles não se sentirem felizes, acreditem, eles vão embora. E aí é um engajamento maior. Sim. Com certeza. Muito bem. Mais alguma pergunta, Fernanda? Hoje tá bombando as nossas perguntas aí. Muito obrigado pelas perguntas. Podem continuar mandando. Por mais que a gente não responda no ar, a Alessandra com certeza ela vai responder uma por uma depois. Todas. Por favor, mandem mais perguntas. Fernanda? Tá aí, muito obrigado, pessoal. Obrigada pelas mensagens, pela participação, pela audiência. Bom, essa última pergunta que eu passei para ler foi do Gabriel Rocha.
Nós vamos agora para uma pergunta da Martin Alberto. Qual a influência da atual geração no mercado de trabalho, sabendo-se que a maioria dos empresários são pessoas antigas? Uau! Boa pergunta. É uma influência absurdamente grande, né? Não só no mercado de trabalho, mas também no processo de consumo. As pessoas têm um poder de decisão hoje muito maior. Como é que eu lido com isso, tendo um gestor de uma geração mais antiga, usando a palavra do Martin, versus uma geração mais nova? Novamente voltamos, quebra de paradigmas. É fácil? Eu não gosto da palavra difícil. É no mínimo desafiador. Sem dúvida. Né? Porque nós temos alguns conceitos, nós temos algumas crenças e a gente repete comportamento. Né? Então, o comportamento que eu aprendi, quando a gente se torna gestor, eu me espelho em alguém. Será que esse alguém estava atualizado e era o melhor para a realidade hoje? Então, uma coisa que os gestores, de uma forma geral, independente de idade, independente de geração, precisam estar antenados eu não sei mais nada. O que eu tinha como certo e absoluto, como verdade, é questionável. Eu acho que cai também naquela questão da humildade, né? Sim. Você ser humilde o suficiente para entender de que essa geração ela veio para atropelar e para ficar. E para ficar, lógico, né? Veio atropelando as ideias que nós temos ou tínhamos, né? Quando empresários, né? Sim, humildade é a palavra. Sem dúvida. E dividir responsabilidades. Sem dúvida. Fernanda, mais algum comentário, mais alguma pergunta, por favor? Para a última perguntinha, nós já estamos partindo aí para os últimos minutinhos da nossa live, infelizmente, que é bom, passa rápido, é assim mesmo. Mas vamos lá, uma pergunta que eu achei bem pertinente, fiquei curiosa também aqui pela resposta, do Fred Aiello, a pergunta. Ele diz o seguinte: as empresas de hoje estão mais focadas no lado humano das pessoas e não estão mais tão focadas no currículo ou na própria experiência da pessoa? Como é que funciona existe essa mudança hoje no olhar das empresas? Muito obrigada pela pergunta, Fred. Existe sim. Algumas empresas já estão bem audaciosas no processo de recrutamento. Existe uma tendência hoje que é muito legal fazer, que é a entrevista às cegas. Então, a empresa recebe o currículo sem o nome, sem a idade, sem a formação, sem localidade, sem sexo, apenas com o que a pessoa entrega e quais são os desafios que essa pessoa já teve no decorrer da carreira dela. E é muito bacana fazer isso porque às vezes você tem gratas surpresas de pegar jovens, e quando eu digo jovens eu falo de pouca idade, 20, 22 anos, e nós temos também pessoas com muito mais idade, 45, 50, 60 anos. Então as empresas estão olhando sim para o lado humano. São todas? Não, mas eu fico muito esperançosa que isso já está acontecendo. Mas já iniciou o processo. E principalmente das pessoas entenderem o quão sério é o processo de recrutamento. Sim, sem dúvida. De recrutar bem, de treinar bem, porque a gente fala de custo no processo de contratação, alguns custos são mensuráveis, outros não. Você fala, olha, eu tenho tempo, eu tenho encargo trabalhista, eu tenho tempo de treinamento. É fácil mensurar isso. Mas e a minha imagem corporativa? É verdade. E o que essa pessoa fará com o nome da minha empresa quando ela estiver atendendo o meu cliente final? Sem dúvida. Há aquelas questões também de que funcionário não indica a própria empresa que trabalha, né? Porque não tem esse engajamento, né? E aí entra naquele número alarmante de 73% de pessoas desengajadas. Hoje em dia, a probabilidade, ainda mais com rede social, do meu colaborador falar bem da minha marca é muito grande. Então, tem algumas empresas, por exemplo, que não anunciam mais vagas em sites de recrutamento. Quando existe uma oportunidade aberta, o próprio colaborador diz, eu tenho alguém para te indicar. Diminui o custo do processo de recrutamento, eu sou mais ágil no processo e é bem provável que a pessoa que venha já venha com uma cultura muito mais próxima à minha. Sem dúvida. Do que eu ir buscar no mercado de trabalho. Não que isso não seja uma ferramenta válida, mas se eu já tenho alguém dentro da minha empresa me indicando, eu também comprometo ele com o resultado do outro. E aí a gente forma um ciclo virtuoso do processo. E isso reverbera em tudo, né? Eu contrato mais rápido, eu treino mais rápido, as pessoas fazem com que se tornem fãs da minha marca.
E aí imagina, você tem um colaborador trabalhando contigo que é fã da TF Apoio. O que ele vai falar pro teu cliente quando alguém ligar na tua empresa? Sempre bem, né? Sem dúvida. Não vai falar, olha, aqui atrasa um pagamento, aqui não é legal, olha, só tô aqui passando uma chuva, tá bom? Poxa, acredito que vocês não queiram isso, não é, empresários? Essa vai uma dica muito importante de você buscar essa questão do engajamento dos teus funcionários, dos teus colaboradores, né? Hoje a gente tem que meio que mesclar entre a questão de funcionário e colaborador. Mudou meio que as palavras, né? O funcionário ficou lá atrás, hoje de fato a pessoa tem que estar engajada. E aí uma dica que eu aprendi com a Alessandra através desses nossos relacionamentos, dos nossos workshops, de que de fato, se você líder não tem a humildade de entender que o teu colaborador às vezes entende muito mais do que você e está ali para te ajudar, infelizmente você está um passo atrás e ele com certeza pode abrir uma empresa bem melhor do que a tua e inclusive ganhar até o teu cliente. Então fique esperto com isso e retém esses talentos. Esses talentos hoje infelizmente são poucos no mercado e quando há esses talentos você tem que fazer de tudo para que você retenha esse talento. E não estou falando só de dinheiro não. A gente está falando de engajamento, de ideias, de ideologia de empresa, ideologia de marca, ideologia de trabalho e uma série de fatores que a Alessandra pode te ajudar muito, muito sobre isso, né? Com certeza. E eu vou além, né? Nós não estamos falando só de tudo que você colocou. Isso também, mas principalmente nós estamos falando de acreditar. Acreditar. Eu acho que essa é a palavra. Acreditar. Se a pessoa não acredita, não faz. Acreditar. Nosso tempo já está se esgotando, a gente até passou um pouquinho do horário, mas eu queria que a última palavrinha aqui com a Alessandra do que fez ela entrar para Conexões Empresariais e o que ela acha do nosso grupo. Em poucas palavras, Alessandra, só para a gente finalizar aqui. Primeiro, eu sou apaixonada pelo time. O que me fez entrar no Conexões realmente foi a receptividade de todos, mas principalmente ter com quem compartilhar. Ser empreendedor hoje é uma função bastante solitária, né? E quando você tem junto contigo pessoas de segmentos muito diferentes, mas com propósitos muito parecidos, isso te traz uma segurança muito boa, né? Te traz aquele apoio. Eu sei que eu posso contar. A pessoa pode não entender absolutamente nada do que eu faço, mas eu sei que eu posso contar e que se eu cair, ele vai estar ali para me ajudar, ou pelo menos para cair junto comigo e a gente levanta juntos. Sem dúvida. A gente fala de que a nossa equipe, né, a Conexões Empresariais, é mais do que uma equipe de network de trabalho. É uma família, né? Onde a gente está ali, de fato, disposto a ajudar um ao outro, né? Fazer com que, de fato, o nosso amigo cresça e a gente fica contente quando há essa evolução, esse crescimento, não é? Sim, a gente compartilha isso, né? Porque se a pessoa cresceu, eu ajudei ela a crescer. Isso dá um orgulho, um sentimento de pertencer, muito gostoso. Sem dúvida. Mais uma vez agradeço a presença aqui da Alessandra. Muito obrigada. Obrigado de coração pela presença aqui. Foi um prazer. Prazer é todo nosso, né? Trazer todo esse conhecimento pra gente aqui, toda essa bagagem e esses conflitos de gerações aí que de fato atrapalham um pouquinho. É bem conflituoso. Atrapalha um pouquinho, mas quem de fato entende esses conflitos está a passos distantes de muitas empresas no mercado. Com certeza. Quem entende está na vanguarda. Com certeza. Os contatos da Alessandra vai ficar aqui na nossa live. Os nossos contatos também estão aí no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Siga nossas mídias sociais, siga os nossos passos e a gente tem o prazer sempre de estar com vocês aqui. Semana que vem, mais uma live às 10h30, às 10 horas, aliás, desculpa, às 10 horas, com o nosso amigo Sérgio Bogaert, que falará um pouquinho sobre venda e recrutamento e seleção de vendedores. Uma grande live que será apresentada pela Conexões Empresariais. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, Alessandra. Muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos, curtam, compartilhem e façam de tudo para que a gente leve conhecimento a vocês. Muito obrigado, Fernanda, muito obrigado, Reinaldo da King Play também. Agradeço mais uma vez a esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui. E, pessoal, até a semana que vem. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima quarta-feira. Até.